16º dia do nosso propósito, o jejum de Daniel. Eu tô aqui, ó, caminhando. Gente, a cidade... Eu tô suando aqui de calor, mas a cidade de Barreiras está coberta por uma neblina bem frio, bem geladinha. É bom, eu venho toda de manga comprida, que é pra evitar o sol, contato direto, né, com o sol. Tô caminhando assim com o cabelo solto, que é pra deixar o sol entrar mesmo, sabe? E tem sido uma bênção de Deus esses dias. Mas vamos lá pra me contar a minha experiência desses dias pra vocês. A minha experiência nesses 16 dias do jejum de Daniel não vou dizer que é fácil, que não é, viu? Quando você decide restringir, né, alguns alimentos, tirar alguns alimentos do seu cardápio, mesmo que seja por temporário, a primeira luta, a primeira briga que você vai ter é com você mesmo. Hábitos. Pensa aí. Você tem 42 anos, assim como eu, e vem desde a infância, você se alimenta com aqueles tipos de alimentos. Aí é uma mudança bem brusca, você tem que parar. A primeira briga é essa, contra a sua mente, seu estômago, seus hábitos. Quando você vence a primeira semana, você sente de fato o espírito sendo fortalecido, vivificado. Mas muita luta, né? Tem uma briga ali constante. No espiritual a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. E como você está mais espiritual, porque o intuito é isso, ninguém tira. A palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Embora seria bem mais fácil se fosse só contra a carne e contra o sangue. E aí a gente não vai brigar aqui. A gente vai para as regiões celestiais brigar. Indo para as regiões celestiais, aí você vai para o espiritual. Então quando você escolhe, por algum motivo, entrar num propósito, o espiritual ele vai ser modificado. Alguma coisa vai acontecer. Se acontece lá, como a palavra do Senhor diz, que o que é ligado no céu é ligado na terra, e o que é ligado na terra é ligado no céu, você vai sentir aqui. Como é que o inimigo ele pode nos atingir aqui na terra? Usando pessoas. E ele usa muitas pessoas. Vai usar quem está mais próximo de você e quem está vulnerável na presença do Senhor. Eu não sei como é aí, mas aqui em casa eu sou a única cristã, eu e os meus filhos, né? Então meu esposo é uma bênção, mas não conhece a palavra de Deus. Então ele está vulnerável. O meu sacerdote ainda dorme, então sou eu a única coluna, né? Debaixo do sangue de Jesus e com ele adiante. E aí é mais pesado. E aí aparecem umas lutas bem difíceis, pesadas, mas a gente consegue. Sabe que o Senhor está guardando, eu tenho certeza disso, porque isso é fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Então é isso. Tenho certeza que Deus está no comando de tudo. E eu senti muita mudança, senti muito ataque também, porque vem os ataques. Uma das coisas que eu senti é que como teve um romper diferente, é como se os ataques, o que eu senti? Como se os ataques, eles tivessem subido de níveis, sabe? Se subiu de nível, é porque teve autoridade gerada. Eu estava sendo bem atacada antes de fazer esse propósito. Aí depois eu senti que aliviou. Quando eu aprendi algumas coisas, comecei a estudar mais a palavra. Aí deu uma aliviada. E quando eu entrei no jejum, os ataques subiram. Se subiu é porque subiu de nível. Subiu os ataques é porque teve uma mudança, digamos assim, de patente no espiritual. Porque essas coisas acontecem. E aí, enfim, você vê como é que Deus vai cuidando. Porque eu tô pedindo o quê? O despertar do meu propósito, do nosso propósito. Então me coloquei à frente, uma linha de frente por mim e por pessoas que esses vídeos vão alcançar. Então assim, se for só eu na minha limitação de ser humano, oxi, o nome é derrota. Mas como o Senhor, ele vai à frente, eu tomo posse do escudo da vitória, né? Então é isso. E como a palavra do Senhor lá em Efésios, Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, potestades e hostes espirituais. Principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Se a nossa luta, a palavra de Deus diz, Paulo deixou claro, principado, se tem principado, tem governo.
tem um reino. Um reino que imita o reino dos céus, mas tem. A gente sabe que uma terça parte de anjos caiu, né? O dragão, quando ele caiu, a sua causa levou uma terça parte. Está escrito na palavra do Senhor. Então, se tem principado, tem um governo. Se tem principado, tem patente. Não é? Vamos refletir comigo. Se tem principado, tem patente. Principado, potestade. Se fala nessa ordem, porque existem príncipes. Principado é um governo de príncipes. Príncipes e potestades é o que está abaixo dos príncipes. Então, se tem isso, como é que a gente vai lutar contra esse povo? Eu digo povo, mas a gente sabe que são anjos caídos. Como é que a gente vai lutar? Sendo só seres humanos, nós somos apenas seres humanos. Se revestindo e tomando posse da nossa identidade em Cristo. Então, se Cristo, Ele é o nosso rei, né? Deus, o nosso rei, Cristo, o nosso príncipe, nós somos príncipes e princesas em Cristo. Reinamos em Cristo. Reinamos em Cristo. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas, toda a honra e toda a glória sempre para Ele. Então significa que nós temos que ir para esse ambiente. Esse ambiente. E onde é que estão esses principados? No ambiente espiritual. Nas regiões celestiais. Tomando posse do que nós somos. Porque aqui na Terra somos só humanos. Tomando posse do que realmente nós somos. Que somos princesas e príncipes do Senhor. Vamos tomar posse daquilo que realmente nós somos. E pra cima. Pra guerra. Estudando a palavra, se revestindo das armaduras certas, sabe? Porque o Senhor, Ele tem um arsenal, né? De armaduras. Ele deixa... É na palavra, gente. Não adianta. Você tem que ir pra palavra, estudar, investir em cursos, comprar, porque é necessário. E guerrear no âmbito certo. Que é realmente nas regiões celestiais. Sair do Rose. Sim, nome de batismo, Rose Pimentel. E como é que eu sou reconhecida nas regiões celestiais? Qual é a minha característica? Eu nasci para quê? Quando o Senhor me escolheu. Quando eu era apenas informe, ainda no ventre da minha mãe. E o Senhor disse, vai nascer, Rose. Ele, as regiões celestiais, me conhece. O céu me reconhece de alguma forma. O céu me reconhece de alguma forma. Senão não me atacaria tanto. O céu te reconhece de alguma forma. Senão não te atacaria tanto. Por que você está sendo tão atacada? Aonde você está sendo tão atacado? Né? Tem segredo aí nesse ataque. Ninguém ataca ninguém que não tem um propósito tão grande. Oxi. Por que o inimigo ele vai atacar alguém que não serve pra nada? Não vai atacar. Você já tá cômodo fazendo tudo que ele quer. Ele vai mexer pra quê? Não. Ele vai mexer com quem tem propósito diante do Senhor. Com quem ele vê que tem sede na palavra do Senhor. Deus Jesus falou que vai revelar são para nós, para aqueles que buscam coisas grandes e lindas. Essa mente aqui, que tá dentro dessa cabeça, oxi, não entende, não tem noção do que Ele tem para nós. É isso que a palavra do Senhor diz, são coisas grandes. E Ele, tenho certeza, então nós estamos no 16º dia do jejum e rompendo. A luta vem, mas lembra aí que são gigantes, o gigante se levanta e cai. O gigante cai, porque Deus já levantou Davi, o menor da casa. Foi lá e com a estratégia certa, derrubou a arma certa, derrubou o gigante. E com a própria espada dele, cortou-lhe a cabeça. Então é isso. Esse é o Deus que nós servimos. Ele riu, o gigante riu na cara de Davi e disse assim, eu sou por acaso sou um animal, que você vem a mim com um pedaço de pau. E Davi disse assim, eu vou contra tu, mas eu vou em nome do Senhor. Pegou sua funda com a pedra certa, o peso certo. Ó, foi bem na testa. E o gigante caiu. E aí ontem eu tava muito refletindo muito, porque tem coisas acontecendo aqui que eu não posso nem expor, porque são coisas muito pessoais, muito íntimas, mas eu vou dizer pra vocês, nós iremos vencer em nome do Senhor Jesus, mas o inimigo, ele humilha a gente, viu? Ele humilha. E aí seria mais fácil se a nossa briga fosse contra o próximo, porque você virava a cara, sabe? Dizia meia dúzia de verdades, que é a sua verdade, e daria as costas e apertava o botãozinho do bom, né? E pronto. Mas como não é, aí você pensa, nossa briga não é contra o próximo, é contra um principado, uma potestade. Aí não dá pra você apertar o botão, porque quando você aperta o botão do exploda, aí você pensa, tô lutando no âmbito errado, vou perder. Com certeza, porque enquanto eu acho que estou vencendo,
com fulano, com ciclano, eu tô perdendo, porque a potestade, o principado, quer mesmo é que eu desestabilize, que eu vá discutir, que eu realmente pense que tenho razão. E embora às vezes a gente tem razão, e às vezes tem que perder para poder fazer aquele principado, aquela potestade, entender que ele não ganhou. E aí como é que você vai permitir que aquele principado, aquele potestade, aqueles demônios, que são demônios, ganhem em cima de você? Não pode. E aí você tem que se humilhar na terra. Se humilhar na terra para poder... E dói. Me diz aí, é ruim, né? Você saber que tem razão, ou você achar, sei lá, porque o inimigo também nos confunde, que tem razão, você perder a sua razão, se humilhar, sabe? E fazer aquilo que você não quer fazer. Fazer aquilo que você não quer fazer para afastar o diabo, para fazer ele se enfraquecer, para fazer as potestades perderem força no seu lar, na sua casa, na sua vida, para ter uma colheita. Quem sabe nem é você que vai colher, é um filho, um neto, uma nova geração que vem aí. Mas você tá plantando, porque lembra que eu falei que quando os nossos antepassados, eles pecam contra Deus, eles ficam produzindo iniquidade, iniquidade, iniquidade. E a nossa geração, eu e você, nós nascemos para construir equidade na presença do Senhor. E muitas vezes nem somos nós que vamos colher. É lá no futuro alguém, né? Porque a gente infelizmente teve que enfrentar batalhas que foram eles que construíram altares. Nossos antepassados construíram os altares para Baal, para Astarote, para Moloque. E aí nós temos que destruir esses altares. Então vamos construir altares para o Senhor agora, para a nossa próxima geração colher, construir equidade na presença do Senhor, para o Senhor lembrar de nós, assim como ele lembra de Davi, para ele falar assim: meu filho Davi, meu servo Davi, por causa do meu servo Davi, para que Deus, ele lá do céu, ele diga assim: por causa da minha serva Rose, por causa de você, e fale seu nome, é que eu vou fazer isso, é que eu não vou quebrar a aliança com vocês, né? Então fiquem com Deus e vencemos mais um dia, irrompendo em nome de Jesus.